Uma das melhores coisas numa história é quando ela termina bem. Não necessariamente bem no sentido de que tudo ficou bem com os personagens. Pode ser que ela tenha terminado de forma extremamente pessimista, mas é muito bom ver uma história acabar de forma que te satisfaz. Mas o que faz um bom final para uma história? Vou falar um pouco sobre isso depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre o final de uma história. Você pode entender isso como o clímax, né? Ou seja, o ápice da história, a conclusão do conflito, ou ver tudo que conta como final, né? Não só o clímax, mas também o desfecho e o que vier depois. Eu acho que esse vídeo serve independente de como você entende a ideia do final da história, porque eu vou dar dicas mais abrangentes. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Além de vídeos como esse sobre narrativa, eu também posto toda semana curiosidades e análises de filmes, séries e HQs. Bom, eu já comentei outras vezes que para mim, talvez a coisa mais importante, se não no mínimo uma das coisas mais importantes numa história, é o início, ou melhor, a sequência de abertura. Tanto que eu fiz um vídeo só sobre isso e eu vou deixar aqui em cima se você ainda não viu. Mas saber como terminar uma história também é fundamental. Quantas vezes você já não viu um filme ou leu uma HQ que estava curtindo bastante, assim, aí chegou no final e decepcionou. A abertura é importante para mim para atrair o leitor e manter ele interessado e continuando lendo a história. Mas o final é que vai determinar como o leitor vai lembrar da história. Pode ser um pouco injusto, eu sei, principalmente se a gente considerar que uma história pode ter feito tudo certo e só derrapou ali no final. Mas é assim que o nosso cérebro funciona. Tá? Quando a gente tem uma determinada experiência, a gente tende a lembrar dela de forma mais positiva se essa experiência terminou de forma positiva. E isso vale para tudo. Por exemplo, se tudo deu errado com a sua viagem de férias, mas a finaleira ali foi incrível, você vai tender a ter uma lembrança positiva da viagem. Se tudo foi ótimo, mas a finaleira ali foi horrível, você vai tender a lembrar de forma mais negativa. E essa tendência rola com as histórias que a gente consome também, infelizmente. Então é mais fácil você gostar de uma história meia boca que teve um final incrível do que uma história incrível que teve um final meia boca. É claro que o que define um final como bom ou ruim é bem mais complexo do que seguir uma lista de coisas para fazer. A arte nunca é isso, né? Não só vai depender do tipo de história, como também vai depender do próprio leitor ou espectador, porque muito da arte, muito da narrativa também é subjetivo. Mas o que eu acho importante de ressaltar aqui para autores iniciantes é para tomar cuidado com achar que um clímax tem um formato específico. Por exemplo, tem que ser algo bombástico, complexo, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e o destino do mundo em jogo. Sim, vai haver histórias em que um clímax desse se encaixa, mas isso não é regra, depende da história. E dou 2 exemplos de como isso nem sempre é o caso, vindos de filmes de super-herói. O primeiro deles é Capitão América Guerra Civil, que teve a grande luta entre os heróis ainda no segundo ato, e o clímax foi uma luta mais intimista do Capitão América e do Bucky contra o Homem de Ferro num local fechado. Outro exemplo muito bom é o filme O Cavaleiro das Trevas, que tem o Coringa como vilão principal, mas o clímax da história não é com o Coringa. O clímax desse filme é inclusive ainda mais intimista do que Guerra Civil, com Batman tendo que lidar com uma situação de refém com 2 caras, e é uma sequência que aposta mais no suspense e na tensão do que na luta corporal e em explosões, e funciona muito bem. Então, como chegar a um bom final para sua história? Bom, eu não sei qual é essa história, mas eu vou dar aqui 3 dicas que eu acho que vão ajudar. São dicas amplas, tá? Que são boas referências para a tomada de decisão, independente do tipo de história que você está escrevendo. Então não são dicas técnicas, são dicas gerais que eu acho que de coisas que eu acho que são importantes levar em consideração na hora de estar escrevendo, quando vocês pretenderem pensar no final. A primeira dica é que o final tem que ser importante emocionalmente falando. O que está em jogo na sua história? O que está em jogo no clímax? É o fim do mundo? É o filho do protagonista que foi sequestrado?
É a carreira do protagonista que está na reta. As melhores histórias têm como âncora do clímax e do final, de uma forma geral, o valor emocional, não necessariamente o valor do espetáculo. Por valor emocional aqui, eu quero dizer que é algo interno, não externo. Sim, o mundo pode estar prestes a acabar, mas quantas dessas histórias a gente viu por aí? Por que esse fim de mundo em particular importa? Mais uma vez, eu vou pegar um filme de super-herói como exemplo. Vingadores Guerra Infinita. Nele, o futuro do universo está em jogo, ou pelo menos da metade do universo. Mas não é no universo que a gente está investido emocionalmente. A gente está investido emocionalmente no destino dos personagens que a gente acompanhou durante 20 anos de MCU. Então o que realmente conta pra gente é ver o que o Thanos faz com o Visão e como ele obriga, digamos assim, a Wanda a ter que sacrificar o amor da vida dela para salvar o universo. É como temos que ver os personagens que gostamos, um por um, desaparecer. E é como nós temos que ver os personagens que não sumiram se sentindo derrotados. Guerra Infinita é um exemplo de filme que não termina bem, mas é um final satisfatório porque é emocionalmente satisfatório. Outra coisa que é importante no final de uma história é dar uma conclusão para o tema. Eu já falei sobre tema numa história e como ele é importante para criar uma boa história. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre isso, eu vou deixar aqui em cima para você, porque é um complemento bem importante. Para mim, o tema é a alma da estrutura da história. É ele que direciona todas as decisões do autor. Mas uma história que simplesmente joga um tema na narrativa e não explora, não vai ter tanta graça. E se você vai explorar um tema principal na sua história, em algum momento você vai ter que dar uma resposta satisfatória sobre para onde a exploração levou ou o que essa exploração do tema revelou sobre o tema. Por exemplo, minha HQ curta Sargento do Terror Transição, que o link está na descrição do vídeo para quem quiser comprar, é sobre um futuro onde o último policial e a última filósofa do mundo têm que entender por que a inteligência artificial que controla todo o mundo começou a matar pessoas. É uma história que explora não só o medo da mudança, mas a dinâmica de uma mudança de uma forma geral. Então, em algum momento, essa exploração precisa ter uma conclusão. Mudança é bom? É ruim? Ou não é possível determinar nenhuma dessas coisas baseado no que vimos na história? É claro que uma história ela não precisa terminar com uma resposta binária. O tema não precisa ter uma conclusão binária do tipo bom, ruim, sim ou não. Ela pode terminar de forma ambígua, como é o caso da minha HQ. Mas, independente disso, o clímax e também o desfecho, enfim, o final como um todo, é o resultado da exploração do tema durante a história. É como se fosse, grosso modo, uma pesquisa científica. Pegamos um tópico, aplicamos um método, exploramos as possibilidades e vemos para onde leva. Mas o resultado é a conclusão natural dos dados da pesquisa, não é uma resposta aleatória que o cientista tirou do fiofó e colocou lá. E isso nos leva à última dica, que talvez seja a mais relevante. O final de uma história tem que parecer inevitável. O que isso quer dizer? Muitas pessoas se concentram na ideia de que o final de uma história, para funcionar, tem que ser inesperado. E até aí tudo bem, finais inesperados são legais, se bem feitos, é claro. Mas se ser inesperado fosse realmente o que importa, eu teria um monte de histórias aí com finais previsíveis que eu tenho certeza que você também gosta. Por que isso acontece? Porque o final ele pode ser inesperado, mas ele ainda assim tem que ser o único final possível para aquela história, baseado em tudo que a gente viu até ali. Ou pelo menos dá essa impressão. Isso é o que eu quero dizer com inevitável. Se o leitor terminar uma história e pensar que havia outros finais possíveis, ele provavelmente não gostou muito da história e provavelmente você não fez um trabalho muito bom de fazer com que tudo que foi explorado na história convergisse para o final. Ou no mínimo, a história não se conectou com ele tanto quanto você esperaria que se conectasse. Vou dar um exemplo de uma HQ que eu adoro, O Reino da Manhã. Eu não vou detalhar o final aqui, mas envolve um Superman absolutamente frustrado com o fracasso da sua missão de vida, dos seus ideais, digamos assim, ou pelo menos o que ele acredita ser o fracasso dos seus ideais, sem saber o que fazer. E a partir daí ele decide jogar toda a sua frustração contra aqueles que ele jurou defender. E cabe ao protagonista da história, um ser humano comum, fazer o Superman conseguir enxergar além da fúria cega dele. É um final dramático,
trágico até para uma história de super-heróis, mesmo que acabe numa nota um pouco mais otimista do que parece, baseado no que eu comentei. Mas dado tudo que a história apresentou, não faria sentido que tudo acabasse bem do nada, que todo mundo desse as mãos e saísse cantando em direção ao horizonte. Criativamente, aquele era o único final possível. Criativamente, aquele não era o único final possível. O autor poderia pensar em outros finais. Mas esse final que ficou parece inevitável. E quando ele parece inevitável, ele parece uma consequência natural do que aconteceu na história e assim acaba ficando mais satisfatório. Mas assim, só para deixar claro, quando eu falo que um final tem que ser inevitável, tem que parecer inevitável, eu não estou querendo dizer que ele precisa ser previsível. Ele pode ser um final completamente inesperado, com altos plot twist, mas depois de ver o final, você sente que aquilo de alguma maneira é um encerramento orgânico para a história, que faz sentido, que é o único jeito que as coisas poderiam terminar. É isso que eu quero dizer. Outro bom exemplo é o Watchmen. Você consegue imaginar um final mais adequado para aquela HQ do que o final que saiu? Baseado em tudo que foi visto na própria HQ até ali? Bom, por hoje era isso, pessoal. Eu tenho bastante segurança que, levando essas 3 coisas que eu citei em consideração, isso vai te ajudar a bolar um bom final para sua história se você estiver meio emperrado e meio complicado nessa parte aí. O que importa é, se ele for um final emocionalmente relevante, que ajude a lidar com o tema e concluir o tema, e que ele pareça o único final que faz sentido dentro do que foi visto até ali, eu tenho certeza que o seu final vai ser satisfatório e vai ser legal. O resto, aí vai da criatividade do autor de ver como fazer de uma forma diferente, como fazer um final que já foi usado em outras histórias com frequência, como fazer esse final ser mais interessante, ser diferente, ter uma virada diferente e assim por diante. Aí é trabalho braçal e criatividade do autor. Que finais de filmes, livro, HQ, filme, enfim, vocês consideram memoráveis? Comentem aí. Até a próxima!